Tem um troço meio de surpreendente na presidência Donald Trump, na maneira como ele encara, porque, Luísa, tudo que eu aprendi na minha vida em ciência política, relacionada a como é a cabeça política americana, faz de Donald Trump um não americano. É a primeira vez na minha vida que, desde que eu presto atenção, que eu vejo um presidente americano e liberal. Deixa eu só sublinhar aqui que eu botei um "i" antes da palavra liberal, ou seja, um não liberal. Não liberal no sentido mais amplo. Tem uma das coisas que estavam pipocando nas redes sociais hoje, é um discurso antigo do Ronald Reagan, um desses discursos feitos para a nação dentro do Salão Oval. O Reagan gostava muito de fazer esse tipo de coisa, em que o Reagan fala exatamente essa coisa de que, olha, do ponto de vista do interesse americano, mesmo que um país suba muito as tarifas, ainda assim é do nosso interesse fazer com que as tarifas de entrada dos produtos desse país sejam as menores possíveis. Veja, o comércio internacional é feito em dólar. Mesmo quando os Estados Unidos não estão envolvidos no processo, eles estão ganhando porque a moeda que está sendo usada é a moeda deles. A lógica da globalização... Tem uma coisa que eu acho que as pessoas têm dificuldade de perceber a respeito do processo de globalização que começa no final dos anos 70 e a partir do governo Bill Clinton, né? Menos por causa do Clinton, muito mais por conta da queda do espatifamento da União Soviética, esse processo dispara. É o seguinte, o processo de globalização enriqueceu o mundo todo. Todos os países ficaram mais ricos, talvez um ou outro, sei lá, uma Coreia do Norte que está completamente desligada do mercado global, não, mas todos os países ficaram mais ricos. É claro que tem alguns tipos de problema, o mais problema é que a desigualdade aumentou, mas veja que a desigualdade é a diferença entre o mais rico e o mais pobre, porque os mais pobres enriqueceram muito. Uma das razões pelas quais os mais pobres enriqueceu muito é que o comércio global aumentou muito. E porque a gente começou a fazer esse comércio cada vez menos regional e cada vez de forma mais global, os preços dos produtos manufaturados despencaram. Comprar objetos, comprar celular não existia no início dos anos 90, né? Mas comprar um sapato, comprar uma camisa, todas essas coisas são mais baratas, muito mais baratas hoje. Isso é de benefício direto para as pessoas que são mais pobres. As pessoas mais pobres enriqueceram nos últimos 30 anos, enriqueceram muito. É por isso que países como o Brasil hoje têm maioria da população na classe média. Teve um períodozinho no governo Bolsonaro em que isso não foi verdade, mas essencialmente aí desde 2005, 2006, o Brasil tem uma população que está mais concentrada naquela turma que tem como problema conta para pagar do que aquela turma que tem como problema será que eu vou comer hoje? Ou seja, somos um país de classe média, mesmo que as pessoas não reconheçam isso. Somos um país de classe média. Isso está diretamente ligado à globalização. Agora, muito desse processo de globalização se deve à liderança americana e é um país que decidiu não acreditar mais em livre mercado. É bem surpreendente, é muito surpreendente, é muito, principalmente, anti-americano. Mas eu devolvo para São Paulo a pergunta que você me fez. Zeina, por favor, o que o Trump quer? Bom, Pedro, Luísa, Flávia aqui do meu lado, uma alegria estar com vocês e bem-vinda a todos que estão acompanhando a gente. Então, vamos lá. O Trump e sua equipe, porque a gente fala muito do Trump e às vezes vejo alguns assim, não, mas ele deve estar sendo bem assessorado. Às vezes, e as coisas não são assim. Então, a gente tem visto várias notícias, várias atrapalhadas ali que mostram que também tem uma fragilidade da qualidade do time técnico, né? Mas remete àqueles valores do passado, né, que a gente fala mercantilista,
que o importante é você produzir e exportar para o mundo todo e que, na verdade, esse é um conceito para lá de superado, porque, na verdade, o que as nações têm que fazer é explorar aquilo que, no relativo, elas são boas. Aliás, a gente faz isso na nossa vida, né? A gente vai ao cabeleireiro, a gente contrata serviços, a gente está o tempo todo contratando serviços de pessoas que vão fazer melhor aquilo que nós mesmos, para que nós possamos nos desenvolvermos naquilo onde a gente tem talento. Então, é uma coisa intuitiva, mas que está para lá de documentado na literatura econômica. Bom, então, qual que foi a ideia? E aí, nessa decisão sobre que tarifa colocar para cada país, o que ficou claro é que se penalizou aqueles países que têm o peso das importações ou superávit é muito forte em relação às importações americanas. Então, vamos dizer assim, teve um critério técnico, não foi o critério político do tipo, esse país é um aliado político meu, então vai ter um tratamento diferenciado. Foi um técnico, entre aspas, mas absolutamente equivocado, que é para penalizar esses países que têm uma maior inserção. Aqui um parênteses, a ironia, quer dizer, o Brasil é uma economia fechada, é uma economia que impõe muitas tarifas de todo tipo, né, inclusive regulatórias, né, tarifárias e não tarifárias, e a gente conseguiu escapar, por quê? Porque o Brasil não é relevante, né, para o comércio dos Estados Unidos, a gente tem uma relação deficitária. Então, utilizou-se uma régua ali, mas uma régua que não faz nenhum sentido. E que, obviamente, não vai trazer aquilo que se espera. Tem várias razões para isso, né? Vou começar com uma coisa bem básica, que se eu estiver falando muito, você me interrompe. Se eu desviar, você me interrompe. Não, por favor. Que é uma coisa muito básica. Primeiro, que é uma política que pode se mostrar muito temporária, né? Você tem lá um presidente que, em princípio, né, se as regras funcionarem, ele não pode se reeleger. E mesmo que pudesse, quer dizer, você está falando de uma política que tem data para terminar. Por que proteger os Estados Unidos de produtos importados vai fazer o investimento aumentar? Se eu já sei que isso daqui não vai durar. Então, simplesmente, é improvável que tenha essa reindustrialização do país que é almejada. Não faz sentido. E tem, de cara, um encarecimento muito forte de todos os insumos que são importantes para a indústria. Né? Nesse mundo em que cada objeto que a gente consome, uma peça vem de cada lugar, né? E aquele lugar é porque realmente é o mais competitivo, tem ganhos de escala. Esse é um ponto importante, é importante ter ganho de escala. Às vezes você é competitivo, mas você pode produzir com muito mais eficiência se tiver ganho de escala. Então é melhor que o país vizinho não faça a mesma coisa, vá procurar outra coisa para ter também ganho de escala e maior eficiência. Então tem de cara uma pressão sobre custos de insumos que também atrapalha esse projeto. Então, essa ideia de que um país tem que produzir tudo, tem que saber fazer tudo, porque isso vai gerar crescimento, na verdade, é absolutamente equivocado, é o contrário. Né? Melhor você se dedicar, o país se aprimorar naquilo que tem essas chamadas vantagens comparativas e usufruir desses ganhos todos de escala que eu falei. Bom, de cara, então, os preços vão aumentar. Em processos que são diferentes, quer dizer, porque alguns insumos vão continuar entrando porque são necessários, já vem com um preço elevado, que é repassado ao consumidor final, e até o produto similar, vamos dizer assim, que possa ter nos Estados Unidos, o equivalente, alguma coisa ainda que com uma qualidade diferente, com características diferentes, também sobe. Porque, claro, se o que está importado está chegando mais caro, eu que produzo internamente, eu também vou aumentar o meu preço. Então, tem uma mudança de preços que vai ser generalizada, né? Não é um produto ou outro, claro que são intensidades diferentes, o que vai ser uma confusão, porque você comprou uma televisão de um país X na Ásia e um produto equivalente em outro país, são tarifas diferentes, vai ser uma confusão, ainda vai ser uma confusão danada esse negócio.
E uma acomodação na economia americana que vai custar. É uma transição muito difícil e uma transição difícil, usando o jargão dos economistas, para um equilíbrio pior, de mais ineficiência e de preços mais elevados. Inflação aí já é um outro capítulo, mas por hora essa é a minha colocação.